Buenas, senhores. Então, estamos voltando aqui para nosso próximo tópico, já falando sobre a implantação da República no Brasil. Então, a gente precisa compreender que existiam três modelos de implementação. Um primeiro modelo, e esse descartado logo de início, era o modelo jacobino. Jacobino, a gente deve lembrar da Revolução Francesa, onde eles tinham uma posição mais social e sentavam à esquerda no parlamento. Esse grupo, chamado de jacobinos, eles defendiam a implantação de uma república mais democrática e direta. Foi abandonado, não teve muita representatividade, era um grupo muito pequeno, e esse projeto ele não foi em frente. Um segundo movimento republicano foi um movimento de caráter mais militar, tendo por princípios as ideias de Augusto Comte, que é chamado de positivismo. Esse positivismo na República ele tinha como pressuposto uma maior centralização política na figura do presidente. Podemos dizer que esse positivismo ele pretendia ser muito mais presidencialista do que o modelo que realmente vai sair vitorioso. Porém, a gente deve levar em consideração que os militares, que foram um dos grupos responsáveis pela derrubada do Império e subida da República no Brasil, por mais que eles tenham sido um grupo secundário, eles ainda vão ter uma grande representatividade na República instaurada. A título de exemplo, a gente já pode pegar a bandeira do Brasil, a bandeira republicana do Brasil, e nessa bandeira você vai encontrar o lema Ordem e Progresso. E esse é um lema positivista, né? É um lema em que os positivistas defendiam que a ordem levava ao progresso. E você vai ter então um terceiro projeto de república, que vai ser um projeto liberal. Esse projeto liberal ele vai ser levado a cabo principalmente pelas elites latifundiárias brasileiras. Essas elites elas queriam a descentralização política. Já havia passado por esse modelo lá no Império, agora eles queriam uma autonomia maior para as suas regiões. Assim, inspirada na República Americana, ali dos Estados Unidos, você vai encontrar então um projeto republicano federalista. E vai ser esse projeto que vai ser o grande projeto vitorioso. Então, em primeiro lugar, você vai ter aí o projeto dos liberais, vai ser acompanhado pelo projeto dos militares positivistas e vai excluir o projeto dos jacobinos. Então você tem aí pelo menos esses três projetos que vão estar concorrendo para sair vitorioso com a implementação da República no Brasil. Então, a República vai ser implementada, você encontra facilmente a história dessa proclamação nos livros didáticos e em outros canais aqui no YouTube, ou mesmo em outros sites como o Wikipédia, por exemplo. Então, o primeiro momento dessa república a gente vai chamar de República das Espadas. Ela é chamada assim porque os militares serão os primeiros representantes políticos desse movimento, desse novo governo. Os militares eles costumavam andar com espadas para representar o seu poder, a sua função, o seu cargo. E daí o nome, República das Espadas, onde os primeiros presidentes serão presidentes militares. E o primeiro presidente vai ser o Deodoro da Fonseca,
aquele que foi responsável pela implementação da República e a queda do Império. Essa República, a República das Espadas, vai ser muito curta, vai ser de sua implementação em 1889 até 1894. Existia um medo dentro dos republicanos, especialmente desses militares, de que a monarquia ela pudesse tentar um golpe e restabelecer o antigo governo, derrubando a república. Então, algumas medidas emergenciais elas foram criadas para conter qualquer medida, qualquer ação que esses monarquistas pudessem produzir. Então, essas medidas emergenciais, a gente pode aqui citar a naturalização dos estrangeiros. Todos os estrangeiros que residiam no Brasil, eles vão se tornar brasileiros. Isso só não ocorreria se esse estrangeiro se manifestasse publicamente, fosse até os órgãos responsáveis e manifestassem a sua vontade de permanecer com a sua nacionalidade, que não era brasileira. Foi também pensado em novos símbolos para essa república. Os símbolos da monarquia eles deveriam ser esquecidos, eles deveriam ser obliterados. Então, em seu lugar, deveriam ser postos novos símbolos. Dentro desses símbolos, a gente já vai citar de novo a bandeira. No dia seguinte à implantação da República no Brasil, alguns militares já se reuniram ali na casa de Deodoro e começaram a pensar e começaram a refletir em qual bandeira seria implementada no Brasil. E aí você vai ter, essa bandeira que a gente conhece, que não é muito diferente da bandeira ali do Império. Você vai ter o verde, que já existia, você vai ter o amarelo, que também já existia. A grande diferença vai ser essa constelação e o lema Ordem e Progresso. Não deve esquecer que como são os militares que vão estar confeccionando, que vão estar pensando nessa bandeira, e como os militares têm um pensamento positivista, um pensamento em que a ciência vai levar o mundo à felicidade, então você vai encontrar esse lema na bandeira, Ordem e Progresso. Vai se pensar também em um novo herói para essa república, vai se pensar em alguém que possa substituir Dom Pedro I. Então você vai ter ali o Pedrão como grande herói da formação do Brasil, aquele que é responsável pelo grito do Ipiranga, e aí você vai ter ele dentro do próprio hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, essa passagem fala de Dom Pedro I, que grita independência ou morte. Então, vai se pensar em alguém que tenha pensado, que tenha sonhado com a República, e esse indivíduo vai ser o Tiradentes. Tem um destino terrível, ele vai ser traído, vai ser sentenciado, vai ser esquartejado, reza a lenda que as suas partes vão ser espalhadas, que o seu quintal vai ser salgado. Então, este indivíduo que lá atrás já lutava pela proclamação da República vai ser eleito como o novo herói. Pedro Américo, o mesmo que pintou o quadro Grito do Ipiranga a pedido do Pedrinho, aquele quadro famoso que todo mundo deve conhecer, Dom Pedro ao centro, com a cavalaria ali cercando, um senhorzinho de guarda-chuva ao fundo, membros carroceiros ali observando. Esse quadro é a representação do Grito do Ipiranga, pintado por Pedro Américo, exaltando o herói que era o Pedrão. Então, o mesmo Pedro Américo,
ele vai pintar uma nova obra, que é do Tiradentes. Uma obra também muito famosa, o corpo do Tiradentes todo esquartejado, cheia de sangue. Então essa obra você também encontra, essa obra foi pintada em 1893. Tá? Então, pouco tempo de uma obra para outra. O medo de ter o retorno da monarquia vai fazer com que haja o banimento da família real. Então, Dom Pedro e sua família vai ter que fugir para a França. Curiosidade, o Deodoro da Fonseca, ele não era um monarquista convicto. Ele, na verdade, tinha poucas intenções de implantar a república, e ele, inclusive, era amigo do Pedrinho. Então, diz a lenda que ele teria escrito uma carta para o Pedrinho lamentando muito e que ele deveria sair do Brasil para que ele pudesse manter a sua saúde. Então, houve o banimento da família real, que fugiu para a França. Então, dentro desses elementos, você vai encontrar uma busca pela identificação agora com a República, especialmente porque a população não participou de ato nenhum dessa transição da monarquia para a República. A população simplesmente observava, sem entender absolutamente nada, o que estava acontecendo. Existe um autor que afirma que a população brasileira assistiu tudo de forma bestializada, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. E, de fato, a população brasileira não participou ativamente dessa proclamação da República. Tudo isso foi feito, foi planejado e foi executado por militares e por latifundiários. Então, a população foi excluída disso. É bem curioso você pensar que no Brasil a população ela não tem grandes ganhos em suas ações políticas. Todos os grandes movimentos vão ser marcados principalmente por um movimento elitista, com alguma exceção, como por exemplo as diretas já, é que você vai ver essa população ativa sendo ouvida. Fora isso, você sempre vai ter as elites sociais, econômicas e políticas determinando o rumo do Brasil. E muitas vezes essas elites sociais, econômicas e políticas, elas flertam com os militares. A história do Brasil, a história política do Brasil, ela se mistura em muito com a participação dos militares. Então aqui você tem uma participação dos militares. Eles vão voltar outras vezes nesse cenário político. Não pensem que é a primeira vez em 89 e depois eles só vão voltar a participar em 64. Você vai encontrar diversos agentes militares atuando no cenário político ao longo de toda a história política brasileira. Então você vai ter aí esses elementos e, economicamente, o Brasil precisava meio que se livrar dessas amarras econômicas agrárias. Tudo que o Brasil fazia era produzir insumos agrários para exportar. Então, os militares começaram a pensar e começaram, dentro, de novo, do pensamento positivista, a buscar industrializar o Brasil. E o encabeçado por essa política, o responsável por essa política de industrialização, foi o Rui Barbosa, que teve um episódio, depois da proclamação da Lei Áurea, de queima dos arquivos escravistas.
E isso deu uma repercussão recente, grande, ou nem tanto, né? A atriz global Marina Rui Barbosa, aquela que participa do clipe do Eu Quero Partilhar, essa atriz, ela é tataraneta do Rui Barbosa e descobriram a ligação do parentesco dela com o Rui Barbosa, levantaram que ele queimou esses arquivos escravistas e quiseram cancelar a Marina Rui Barbosa, dizendo que o Rui Barbosa, ao queimar esses documentos, ele estaria apagando da história a escravidão. Porém, você tem nesse grupo de canceladores o mesmo grupo que pede pela derrubada de símbolos que homenageiam antigas personalidades. Qualquer um que fosse branco, escravista e que tenha recebido alguma dessas homenagens históricas, esse grupo militante quer apagar eles da história, derrubando, por exemplo, várias esculturas, pedindo o cancelamento de qualquer um desses indivíduos, inclusive da própria Rui Barbosa. Então é uma ação muito contraditória que a gente pode observar dentro dessa internet, dentro desse grupo. Então o Rui Barbosa, que foi aquele que queimou os arquivos, que é tataravô da Marina Rui Barbosa, ele ficou responsável por desenvolver a economia brasileira, para industrializar a economia brasileira. E como é que ele pensou nisso? Ora, se o Brasil é uma nação não industrializada porque tem uma burguesia fraca, porque tem uma sociedade onde a circulação de moeda é muito baixa, ele pensou então que se ele aumentasse essa circulação de moeda, a industrialização poderia acontecer. Então ele autorizou alguns bancos a imprimirem papel moeda mediante a apresentação de um projeto de industrialização. Então a burguesia poderia ir até esses bancos, levar esses projetos, mostrar, pegar o empréstimo e então dar início à construção dessas indústrias. O problema é que a impressão do papel moeda sem o lastro causou uma inflação no Brasil. Então, aqueles que eram pobres, com essa inflação se tornaram miseráveis. Grande parte da população brasileira se encontra nessa faixa social. Então, foi um grande tiro pela culatra. O Brasil acabou não se industrializando porque a burguesia pegava esse dinheiro e investia, por exemplo, na Bolsa de Valores, dando início apenas de fachada às indústrias e, de fato, não investia, mas acabava colocando seu dinheiro na Bolsa de Valores para conseguir lucro de outras formas que não pela produção de bens e serviços, que era o que o Rui Barbosa estava imaginando. Ele sabia que a impressão de papel moeda geraria uma inflação, só que nesse processo a construção dessas indústrias geraria trabalho. Esse trabalho, obviamente, necessitaria de salário. Então, por mais que houvesse uma inflação, a população teria acesso a trabalho, teria acesso a salário e equilibraria as suas contas.
Então, esse foi o pensamento do Rui Barbosa, mas que acabou falhando porque as indústrias nunca saíram do papel, a população não arrumou emprego, então tudo ficou mais caro e o dinheiro ficou concentrado na mão da burguesia que pegava esses empréstimos. Foi o maior fracasso na vida de Rui Barbosa e respingou em Deodoro da Fonseca, que acabou pedindo para sair. Quem vai assumir vai ser o seu vice, mas a gente já chega lá. Então, o Rui Barbosa, depois desse fiasco, ele sai também do Ministério da Fazenda. Anos depois, ele tenta se tornar presidente, mas esse fracasso nunca saiu da sua vida política. Portanto, nunca foi eleito como presidente do Brasil.